Você entra em uma biblioteca silenciosa. As prateleiras estão cobertas de poeira e o cheiro de pergaminhos antigos paira no ar. Mas algo não está certo. Entre milhares de volumes existem lacunas, espaços vazios onde livros inteiros deveriam estar. É como se alguém tivesse arrancado pedaços da história e feito de tudo para que ninguém jamais os encontrasse. É assim que começa a história da Inquisição. Não a versão que você aprendeu na escola, com datas frias e fatos soltos, mas a verdadeira. Aquela que quase ninguém ousa contar. Porque os registros mais perturbadores não sobreviveram, ou pelo menos não oficialmente. Séculos atrás, na penumbra de catedrais e salões de pedra, a Igreja Católica não apenas pregava fé e moralidade, ela controlava o que era verdade e o que devia desaparecer. E quando certas ideias ameaçavam esse controle, um destino cruel aguardava: o fogo. Imagine o crepitar das chamas engolindo um manuscrito, letras se retorcendo, páginas se transformando em cinzas dançantes no ar. Não era só papel sendo destruído, era a execução pública de pensamentos, memórias e vozes inteiras. Você se pergunta, por que tanto medo de palavras? Porque palavras podiam libertar, palavras podiam expor. E na Europa da Idade Média, liberdade e exposição eram ameaças maiores do que qualquer espada. A Inquisição começou oficialmente no século XIII, mas suas raízes eram mais profundas. Em seus primórdios, ela foi apresentada como um tribunal sagrado, destinado a proteger a fé dos perigos da heresia. Mas com o tempo, tornou-se uma máquina de vigilância e punição. Os inquisidores não eram apenas religiosos. Eram investigadores, estrategistas e muitas vezes mestres da manipulação psicológica. Eles não precisavam encontrar provas físicas, bastava arrancar uma confissão e sabiam exatamente como fazer isso. Você está em uma sala escura. Apenas uma vela ilumina o rosto de um homem, marcado por rugas e olhos frios. Ele não grita, não ameaça com armas. Ele pergunta, sempre pergunta, até que você se contradiz, até que sua própria mente se torna sua inimiga. Mas as salas de interrogatório eram só o início. Os registros dos julgamentos e principalmente das torturas eram escritos em detalhes. Esses documentos revelavam as técnicas usadas, os nomes dos acusados e até as motivações políticas por trás de cada caso. Esses papéis, no entanto, eram perigosos. Com o passar dos anos, milhares deles foram queimados, oficialmente para limpar os arquivos e proteger a reputação da Igreja, extraoficialmente para garantir que a verdade jamais fosse reconstruída. E, no entanto, nem tudo se perdeu. Alguns registros escaparam por acidente, escondidos em bibliotecas monásticas esquecidas ou trancados em arquivos que ninguém ousou abrir por séculos. E é nesses fragmentos que a história verdadeira ainda respira. Você encontra um desses documentos. A tinta está quase apagada, mas ainda é possível ler. Maria de Vilar foi acusada de dançar sob a lua cheia e falar com espíritos. Nenhuma prova. Apenas testemunhas que temiam sua independência. Essa era a realidade para milhares de pessoas. Acusações vagas, baseadas em boatos, preconceitos ou disputas pessoais. E uma vez que o Tribunal da Inquisição colocava os olhos sobre você, o final raramente era favorável. Mas havia algo ainda mais obscuro. A Inquisição não era apenas um tribunal religioso, era também um braço político. Reis e nobres usavam suas acusações para eliminar rivais, confiscar propriedades e silenciar vozes incômodas. O medo era a arma suprema. Não importava se você acreditava ou não nas acusações. Se o sussurro chegasse aos ouvidos errados, já era tarde demais. E para manter esse medo vivo, as execuções eram públicas. Imagine uma praça lotada,
o cheiro de fumaça misturado ao de carne queimando, gritos abafados por orações em latim. A multidão assistia e aprendia a lição. Não questione. Ainda assim, a destruição dos registros talvez tenha sido um crime ainda maior, porque ela roubou não só a chance de justiça para as vítimas, mas também o direito das gerações futuras de conhecer a verdade. Os poucos documentos sobreviventes revelam que a Inquisição não foi um monstro uniforme. Em alguns lugares, havia compaixão e moderação. Em outros, um fanatismo tão intenso que tornava qualquer perdão impossível. E é aqui que a história ganha um tom quase irônico. Quanto mais a Igreja tentou apagar esses registros, mais alimentou a curiosidade sobre eles. O silêncio tornou-se um eco, e o eco se transformou em busca. Hoje, historiadores e arqueólogos continuam caçando pistas. Escavam ruínas de antigos tribunais, examinam cartas escondidas em paredes de conventos, estudam anotações marginais feitas por monges que talvez discordassem das ordens recebidas. E você talvez esteja percebendo que essa história não está tão distante assim, porque, embora a Inquisição como instituição tenha desaparecido, a prática de controlar a narrativa, de queimar registros e de manipular a memória coletiva continua viva, apenas com outros nomes. O passado nos ensina que destruir o registro de um fato não destrói o fato em si. A verdade, mesmo quando soterrada, encontra formas de respirar. Às vezes, num manuscrito esquecido, outras, numa história contada de geração em geração. E é por isso que, ainda hoje, falar sobre a Inquisição importa. Não para reforçar velhos ódios, mas para lembrar que a censura e o medo são ferramentas perigosas demais para ficarem nas mãos de qualquer poder. Então, quando você ouvir sobre um documento queimado, uma página rasgada, um arquivo apagado, lembre-se, o que foi destruído talvez nunca volte. Mas enquanto alguém ainda ousar contar a história, a verdade continuará viva, mesmo que em sussurros. E agora cabe a você escutar os ecos do passado.